E me diz uma coisa, ainda em termos de bem comum, né, a gente está falando de bem comum e eu estava pensando aqui, diante do que tu falou, né, e principalmente assim naqueles aspectos do bem comum do Finis. Aliás, você fez a sua dissertação de mestrado no bem comum em Finis. E eu estava pensando, será que tem um bem comum que a gente poderia chamar político, que justifica a coerção, e um bem comum ético, ou eu que estou separando o bem comum mesmo, né? Eu digo, quando você fala assim que tem aspectos que são comuns a quaisquer seres humanos, né? Esse é um bem comum. Mas esse bem comum, finalidade do direito que justifica a coerção, eu acho que é um pouco diferente isso, né? Quando a gente Sim. está tratando de coisas parecidas, mas não são idênticas. O que você acha? Aham. Sim, existe um limite para a atuação do Estado, né? O Estado ele não é tudo, total. Se nós tivéssemos um Estado total, nós caímos em totalitarismo. Tem até um nome da ciência política. Desculpa de novo aqui as imprecisões terminológicas. Mas o Estado ele é um personagem dentro de toda essa dinâmica, dentro desse plano. Ele tem um papel a cumprir, ele tem um propósito a cumprir. A comunidade política ela é muito mais ampla e mais complexa do que o Estado. Envolve todas as associações, desde a família, né, a passar para as associações que a gente pode constituir na vida civil e na vida comunitária, os clubes, as sociedades comerciais, tudo isso faz parte da vida, associações de bairro, faz parte da vida humana e constituem a comunidade política. O Estado é apenas um elemento dentro dessa realidade, que tem a sua importância e que tem o seu papel próprio. Qual é o papel próprio do Estado? Aí sim, o papel próprio do Estado, até voltando à tua pergunta, talvez essa tenha sido a tua intenção antes, né, Leandro? É, de alguma forma, garantir um espectro do bem comum que tem a ver com a justiça, né? Tem a ver com o quê? Com os bens interpessoais. O Estado ele tem o papel de garantir e promover uma adequada relação entre as pessoas, entre os cidadãos do Estado. Garantir que seja possível que as pessoas e as associações que constituem a comunidade política possam livremente se articular e ter iniciativas, promover iniciativas para suas realizações. Não cabe ao Estado, por sua vez, e aqui é um limite dele, interferir diretamente na vida de cada de cada uma das pessoas. Ele tem apenas o papel de subsídio, de auxílio, de ajuda na proporção em que isso é necessário e, mesmo assim, com certos limites também. Por exemplo, o Estado não pode, de uma hora para outra, me impor uma determinada convicção religiosa, né? Até porque é contrária à própria concepção de religião. Mas aqui a gente já entra também no tema espinhoso, né? Que é a questão da laicidade. De qualquer modo, a ideia é que o Estado tem um papel de subsídio e o papel essencial do Estado é a garantia das questões de justiça, ou seja, da questão desse espaço de convivência e de equilíbrio, de ajuste nas relações entre os cidadãos. O Estado é que vai garantir esse espaço para que as pessoas se associem, para que as promessas sejam cumpridas, né, questão contratual, para que haja as punições para aqueles que desrespeitarem os objetivos últimos da vida social e a própria condição humana. Nós temos todo o contexto do direito penal, e o Estado, de alguma forma, vai dar assistência àquelas circunstâncias mais frágeis do convívio social, dando suporte ao hipossuficiente, como acontece no direito do trabalho, no direito do consumidor, e assim por diante, né? Então, há um limite na coerção, há um limite na coerção que corresponde a esse limite da atuação do próprio Estado, né? Quando a gente fala da ordem jurídica, o direito ele não se presta a tudo.
ele não pode interferir em tudo. Ele tem esse campo que é o campo dos bens interpessoais, das relações interpessoais. O direito ele não tem como diretamente impor às pessoas um modo de vida específico, dizer como eu devo viver a minha vida ou deixar de viver a minha vida. Claro, em alguma medida ele vai me orientar, né? Porque ele vai dizer, olha, você tem que cuidar da tua saúde. Quando eu declaro os direitos fundamentais, olha, você tem que cuidar da tua saúde. Agora, como você vai fazer isso? A questão fica a teu encargo. Eu vou te dar os subsídios. Eu vou te dar aqui, por exemplo, um sistema de saúde, eu vou te dar algumas possibilidades relativas à previdência e seguridade social, eu vou garantir a possibilidade de se construir, vou estimular que se tenha hospitais, centros, eu vou estimular a pesquisa no campo da área da saúde, vou dar a possibilidade do estudo na área da saúde com universidades ou centros de formação de médicos, enfermeiros, assistentes de enfermagem, etc., psicólogos. Agora, ele não vai te dizer que você tem que ser médico, ele não vai te dizer que você tem que ter determinado comportamento, tem que fazer exercício 3 vezes por semana e cuidar da sua dieta, dizer quantas calorias você vai consumir diariamente.